Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Quero pedir aos irmãos, estendam suas mãos, orem por mim, orem para Deus ministrar através de mim, que eu também necessito da graça dele. Amém? Pai, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim apenas uma voz. Faça de mim apenas um canal da Tua Palavra, um canal, Senhor, das Tuas águas, Senhor, nas terras desses corações. Usa-me, Senhor, não que eu mereça ou que alguma coisa boa há em mim, mas pela Tua graça através de mim e na vida dos irmãos, Senhor. Ministra através de nós, ó Deus. Fala através de mim, ó Espírito Santo, segundo a Tua vontade, que não seja a minha vontade, mas sim a Tua, Senhor. E como é a Tua vontade, abra o coração dos Seus para receber a semente da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 5, verso 12, fala assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Verso 18: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Por quê? Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei. Para quê? Para que a ofensa abundasse. Aleluia, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Superabundou a graça para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Que texto maravilhoso de Paulo. Não sei nem se eu vou conseguir expressá-lo e explicá-lo claramente, mas que Deus me ajude. A ver, vamos começar pelo verso 12. Pelo que como o homem entrou o pecado no mundo. A ver, a Bíblia refere-se a esse homem, ou Adão, não diferenciando de homem ou mulher, mas sim homem, ser humano. Afinal, é isso que
significa Adão, ser humano. Obrigado, Dona Rosa. Veio na hora certa, sabe? Ou seja, Adão, que significa ser humano, é o primeiro homem na terra, é o cabeça da raça humana. O primeiro homem que veio de todo, e depois veio todos os outros. Através deste homem, através de Adão, entrou o pecado no mundo. Através de Adão, entrou a natureza pecaminosa que perverteu toda a raça humana. Por causa do pecado em Adão, veio também a morte. Veio a consequência do pecado, o resultado do pecado, como em Romanos 3:23, na próxima folha, só a primeira parte do verso. Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Expressando que o que se ganha pecando é a morte. Não há outro resultado. É a morte. E a continuação do verso 12 diz: assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Vocês notam que no começo do verso diz que o homem entrou o pecado no mundo e o pecado entrou a morte. Agora no final do verso diz: porque também a morte passou por todos os homens, por isso todos pecaram. Ou seja, a morte que está dizendo aqui não é só morte física. Morte significa separação. Separou-se o homem de Deus. Foi posto fora do Éden, da presença de Deus. É como um corpo, uma pessoa quando morre, separa do corpo o seu espírito. O corpo já não vale para mais nada. Da mesma forma, como quando Adão foi separado de Deus, ali houve aquela morte de Adão. Porque Deus é vida. Aleluia. Deus é vida e nele, quem está sem ele, quem tem Deus tem a vida. Quem não tem Deus, não tem a vida. E em João 17, vamos dar uma olhada no verso. Capítulo 17, no verso 3. Jesus, na oração sacerdotal do Senhor, dizendo ao próprio Pai: e a vida eterna é essa. E a vida é essa, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida, que nós conhecemos a Deus. Não conhecer intelectualmente, mas conhecer com relacionamento, com comunhão, união. Aquele que foi separado, agora se uniu a Deus novamente. Esta é a vida. E o próprio Jesus, em um momento, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele também é a vida. Toda a plenitude de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a vida. Aquele que tem Deus tem a vida, mas o pecado separou o homem de Deus. Houve uma separação. Por isso, não tem, no Romanos 3, no capítulo 3, no verso 23, diz assim: porque todos pecaram, todos foram herdeiros do pecado de Adão e da natureza pecaminosa. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastado da glória de Deus, afastado da presença de Deus. Esse é o resultado do pecado em Adão. Esse é o resultado que a raça humana sofre até hoje, aqueles que não conheceram Jesus Cristo ainda. Há uma separação, há uma morte da essência que é a vida, da onde toda a vida vem, que é de Deus.
do Criador que criou todas as coisas e soprou a vida. Amém? E Deus, que é vida, o homem separado de Deus está morto. O separado de Deus está morto e anda em trevas, porque Deus também é luz. E se você está sem a luz, que é Deus, você anda em trevas, não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. Por isso é a necessidade de a cada dia conhecermos a Deus, conhecermos não só intelectualmente, mas relacionamento, comunhão em Cristo, comunhão em Cristo. E através disso, manifestar, ser testemunha de Cristo lá fora para aqueles que estão em trevas. Sermos luzes para aqueles que estão em trevas. Sermos sal para aqueles que estão com a vida sem gostos, que estão em morte. Mas nós somos mensageiros da vida. Nós somos mensageiros da boa nova, que é o Evangelho de Jesus. Uma boa notícia para aqueles que estão mortos. Há uma esperança. Há uma vida para todos que é Cristo Jesus. Creia em Deus, creia em Jesus e será salvo. No verso 13, deixa eu encontrar aqui. Porque até a lei estava o pecado do mundo. Ou seja, de Adão até a lei, Moisés, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, as pessoas que viveram entre Adão e Moisés continuavam pecando. Por quê? Porque a sua natureza foi corrompida. A sua natureza humana, no que era santa em Deus, agora que afastou de Deus, se tornou uma natureza pecaminosa. E uma natureza pecaminosa não há como fazer outra coisa se não for pecado. Mas esses pecados não foram contabilizados neles, não foram imputados, porque não havia lei. Não havia lei, mas nem por isso eles foram salvos. Por quê? Porque a lei não veio para salvar. A lei veio para guiá-lo à vida, guiá-lo à salvação. E aqueles que viveram entre Adão e Moisés, eles sendo pecado, morreram, porque estavam afastados de Deus. No verso 14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança de Adão, o qual é figura daquele que vive. No entanto, a morte reinou. Estavam separados de Deus. Não havia como eles viverem. Eles estavam separados da fonte da vida. Não há vida fora de Deus. Por isso eles morreram. Vocês entenderam isso? Porque é muito importante entender isso. A posição do ser humano em Adão antes de Cristo. Porque só assim você vai entender a plenitude da graça de Deus em Cristo. Aleluia. Somente assim você vai dar o valor necessário e viver de acordo com o Evangelho de Cristo, para entender de onde Ele nos salvou. Como em Colossenses diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino das trevas é quando nós andávamos sem a vida, sem a luz, sem Deus. No reino das trevas é quando nós não conhecíamos Cristo. Nós vivíamos no reino das trevas. Mas em Cristo Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas Paulo aqui no verso 14, ele já está agoniado de falar sobre pecado e morte. Que no final do verso ele já diz: e Adão é a figura daquele que havia de vir, já querendo introduzir Cristo, que está no verso 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Muito mais, como o efeito do pecado atingiu não somente Adão, mas toda a raça humana, muito além do que Adão, mas toda a raça humana, não importa de que cor ou nação você seja, ou sexo, da mesma forma, a graça de Deus em Cristo Jesus não foi só para ele, não foi só para aquele momento, ela superabundou, ela alcançou, o efeito da graça atua até hoje e atuará até que o Evangelho esteja nessa terra, até que as boas novas sejam pregadas nessa terra. A graça manifestou muito mais, porque agora, assim como Adão era o cabeça de uma raça, da raça humana, também Jesus é o cabeça de uma nova raça, de uma nova criatura, de uma nova criação. Como diz, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz claramente, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, encontraram? Diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é para aqueles que estão em Cristo. Já acabou Adão, já não é Adão, já não tem mais a condenação que vinha em Adão. Aquele que estava em Adão, o pecado trouxe a morte, mas aquele que está em Cristo, a graça trouxe a vida eterna. Aquele que está em Adão era um velho homem, mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A continuação do verso: as coisas velhas já passaram, já passou Adão, já passou a condenação, agora já passou a natureza pecaminosa. Aqueles que estão em Cristo têm um novo indivíduo, tem uma nova natureza. Em Pedro, ele explica perfeitamente isso, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, diz assim: por intermédio dessas, ele nos deu suas, olha só as palavras superlativas, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes de quê? Da natureza divina. A mesma natureza que tem o Pai, agora tem os filhos. A mesma natureza que tem Deus, o Pai, tem o Filho. A mesma natureza que tem o pastor Luiz, tem o Luca, que é filho dele. Mas nós somos filhos de Deus. A mesma natureza que tinha Jesus, o Filho de Deus, agora nós somos irmãos de Jesus. E ele não se envergonha de nos chamar como os irmãos. A natureza divina faz parte de nós. Nós somos filhos de Deus, da natureza divina. Isso é maravilhoso. Esse é o efeito da graça. Esse é o efeito da graça que nos dá vida, nos torna nova criatura, filhos de Deus, participantes com quem? Com Cristo, com o Pai. Não somos só nós, participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção, a continuação do verso, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. E no verso 16 do capítulo 5, continua expressando essa maravilhosa graça, distinguindo, tentando dividir claramente quem era o homem em Adão e quem é o homem agora que está em Cristo. No verso 16 diz: e não foi assim o dom como a ofensa.
Não foi assim o dom, o presente de Deus, como a ofensa que por um só que pecou, porque o juízo veio pela uma só ofensa. Ou seja, a condenação da raça humana veio por uma só ofensa, de Adão. O pecado de Adão condenou todos os seus filhos, todos os homens. Não tem nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. A gente tem que entender isso para entender como Deus foi bom conosco. O quão Deus foi bom conosco. Ou seja, porque o juízo veio por uma só ofensa. Na verdade, para a condenação de toda a raça. Mas o dom gratuito, eu quero enfatizar esse dom gratuito porque nós não merecíamos. Nós nada fizemos para receber isso. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Ou seja, Adão pecou uma vez e toda a raça foi condenada. E todos pecaram. Foram infinitos pecados depois de Adão. Mas a graça de Deus, a graça que superabundou o pecado, foi sobre todos esses pecados. Sobre muitos pecados, abundou a graça para a justificação. A justificação, justificados em Deus. Nós somos justos e justificados em Deus. Deus, quando olha para nós, já não vê nossos pecados, Ele vê Cristo em nós. Ele vê a justiça de Deus imputada em nós. Ou seja, é Cristo em nós a esperança da glória. Não somos nós os nossos feitos para agradar o Pai. Mas claro que o Pai quer que o Filho mostre de quem que Ele é filho. Vai viver como um filho desobediente? Obedecer pai e mãe já é um mandamento dele. Mas a graça de Deus veio sobre nós para nos justificar, nos fazer justos, sem pecado, sem ficha suja. Nós já no álbum, nos livros das fichas sujas, os nossos nomes já não estão mais lá. Foram lavados, nós fomos purificados, santificados, justificados por Cristo Jesus. Isso que é a grandeza da graça na cruz do Calvário. No verso 17 disse, mais uma vez, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a todos que estão em Adão, a morte veio sobre eles, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, muito mais esses reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Ou seja, muito mais nós seremos justos diante de Deus para viver uma vida justa. Antes nós vivíamos em injustiça, impiedade, iniquidade, em mentira. E isso era natural para nós. Era natural porque nós éramos escravos do pecado. Não tínhamos força em nós mesmos para fazer o bem. Nós não tínhamos referência. Andávamos em trevas, não sabíamos para onde íamos. Mas em Cristo somos justos. Em Cristo somos luz. Em Cristo temos a vida. Pois assim, é interessante esse texto, porque Paulo repete, para nós internalizar isso. Entender quem éramos em Cristo, em Adão. E entender a nossa posição agora em Cristo. Para que, saber que realmente somos um novo homem. Somos uma nova criatura. O verso 18 diz, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, novamente, sobre todos os homens para a condenação, como Romano disse, porque todos, Romanos 3, 23, que deve estar 2 folhas atrás da página do capítulo 5 que vocês estão. 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, na parte B do verso 18 diz, assim também como por um só ato de justiça,
Qual ato de justiça? Um só. Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Somente pela obra de Jesus na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, somente pela obra dele veio a justificação de vida para nós. Agora a continuação do texto de Romanos 3:23. Agora o 24 diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Veja o paralelo de Paulo em um texto e outro, explicando como éramos condenados em Adão, e agora a graça e a vida, a justificação em Cristo Jesus. Isso que deve queimá-lo e nos motivar a cada dia a adorar a Deus, a dar ação de graças, aqui, em casa, onde quer que for. Dar ação de graça, como a Carla estava expressando no testemunho dela. A cada dia ter um coração grato a Deus. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem, não obedeceu a voz de Deus, Adão. Deus falou, não coma do fruto daquela árvore, e ele comeu. Foi desobediente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos. Assim pela obediência de um só, Cristo Jesus. Ele falou, Pai, não faça-se a minha vontade, mas sim a tua. Essa é obediência. Pai, não faça a minha vontade, mas sim a tua, Pai. 3 vezes ele orou. 3 vezes ele crucificou a sua própria vontade. Ele não quis ser rebelde a Deus, ele obedeceu a Deus. Assim pela obediência de um só, muitos foram feitos justos, sem delito, sem nenhum delito diante de Deus. Romanos 5, no começo desse capítulo, diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Pela fé tivemos acesso a esta graça, na qual agora estamos firmes. Não estamos balançando, podendo cair em condenação novamente. Não, estamos firmes na salvação, na justiça. Estamos firmes e nos gloriamos. Antes nós estávamos separados da glória de Deus. Agora nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, esperando que manifeste a glória de Deus na eternidade. Aleluia. Antes Adão estava destituído da glória. Antes em Adão nós estávamos destituídos da glória. E aqueles que não estão em Cristo ainda estão destituídos da glória de Deus. Mas nós agora em Cristo nos fazemos parte, nos gloriamos e nos esperamos a glória de Deus. Antes em Adão estávamos condenados, mas agora em Cristo, como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, nenhuma condenação há. Livre, liberto de toda a culpa, de todo o pecado. Aí Paulo já não consegue mais, e o coração dele está explodindo. No verso 20, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas, não parou aí, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Foi exagerada a graça de Deus, foi exagerada a graça, porque o pecado abundou. A lei veio e nos colocou, nos mostrou o quanto nós pecamos em cada um dos mandamentos de Deus, desde o primeiro até o último. Nós nunca amamos a Deus como deveríamos. Nunca amamos a Deus como em Marcos diz, Jesus fala: ame o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a sua mente, com todo o teu coração, com todo o teu ser. Ame a Deus. Nós não fizemos isso. Só um homem fez isso, Cristo Jesus.
Por isso nós estamos cumprindo a lei, porque nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo não tem condenação, porque Ele é santo, e Ele cumpriu toda a lei. Ele mesmo disse: importa que cumpra-se toda a lei. Toda a lei. Então, superabundou a graça de Deus sobre nós. Superabundou a graça para bater na cara do diabo. Para bater na cara do diabo, para mostrar o quão poderoso Cristo é. Para que, assim como o pecado, verso 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela vida. A graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Cristo Jesus. É maravilhosa a graça de Deus. É maravilhosa para nós entendermos em Adão e em Cristo. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o verso não acabou aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo que recebemos de mal em Adão superabundou o bem em Cristo Jesus. Superabundou, passou muito mais. Em Adão fomos herdeiros da transgressão do pecado de Adão. Em Jesus recebemos a graça, o dom gratuito. Em Adão éramos condenados. Em Jesus fomos justificados. Aleluia! Em Jesus, em Adão, até depois do pecado, herdamos a morte. Em Jesus a vida eterna com Deus. Em Adão fomos desobedientes a Deus e aos seus mandamentos. Mas em Jesus agora a obediência. Em Jesus e o Espírito dele nos ajudando a cada dia a obedecer a Deus, a seguir os caminhos de Deus. Em Adão houve abundância do pecado, muito pecado em nossas vidas. Mas em Jesus reinou a graça. Jesus reinou a graça, a salvação, a reconciliação e muito mais. E muito mais superabundou a graça. Maravilhosa graça. Aí alguém pode até dizer, né? Que diremos então? Permaneceremos no pecado. Por quê? Para que a graça seja mais abundante ainda? Capítulo 6 de Romanos. A pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nem pensar. Verso 2. Bem enfático. De modo nenhum. Como nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como nós que estamos mortos para o pecado, porque agora em Cristo, como Cristo morreu na cruz, é a expressão do nosso batismo. Quando nós somos mergulhados, nós morremos em Cristo para o pecado. Mas como Cristo ressuscitou, veio uma nova criatura, um novo ser, uma nova vida. Como nós permaneceremos no pecado se formos libertos do pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. De sorte que fomos sepultados com Cristo, verso 3. Não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De modo que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vida nova, sem pecado. As coisas velhas já se passaram. Buscar no Evangelho quais são os caminhos. Jesus falou: segue-me. E os discípulos largaram tudo e o seguiram. E para nós esse chamado: segue-me. Larga tudo. Larga todo o pecado e segue-me. Siga-me. Esse é o nosso chamado.
para seguir a Jesus, para refletir na terra o Pai. Teve uma vez que Felipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, isso não nos basta. Jesus falou: Felipe, há tanto tempo que estou com vocês e não reconhece que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Ou seja, quem vê a mim, não vê a Cristo, mas veja o Pai. Esse é o nosso chamado, para que nós expressemos Cristo, para que nós expressemos o Pai. Jesus, na sua oração, no capítulo 17, falou: Pai, que eles se tornem um com os outros, assim como nós, eu e ti, Pai, somos um, e nós viremos neles e seremos todos um, uma unidade. Já não há diferença. O Pai, o Filho completo, não só a cabeça do Filho, mas o seu corpo também. A sua igreja, aqueles que foram salvos também. Então esse é o nosso chamado, irmão. A cada dia, queimar dentro do nosso coração a alegria, a gratidão a Deus Pai e a Jesus pela obra na cruz do Calvário. A cada dia entender a maravilha disso. A plenitude da obra na cruz do Calvário. Porque não é à toa que depois de 2000 anos ainda tem pessoas falando dessa cruz. Não é à toa, mas é porque é a obra de Deus. E ela é eterna. Era o Evangelho eterno. E a cada dia temos que buscá-lo. A cada dia amá-lo. Amá-lo, esse Evangelho, que é as boas novas, que é a salvação. Amém, irmão? O Evangelho de Deus. As novas, as boas novas de Deus. A salvação para aquele que estava morto. A vida eterna para aquele que estava morto. Conhecer o alto preço que foi pagado por nós. Não foi qualquer preço. Foi um alto preço. A vida do próprio Deus. Deus nos amou tanto, de tal maneira. Quando que nós entenderemos essa palavra? Tal maneira. Que deu o seu único filho. O filho que ele amava. Que ele mesmo veio à voz do céu e falou: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, quem eu me alegro. Aqueles que são pais aqui, que são mães, sabem o que é ter um filho que ama, mas não sabe o que é entregar a morte. Não sabe. Mas o Pai fez esse sacrifício. Essa é a obra da cruz do Calvário. E essa é a obra de Deus no qual nos rendemos. Nos rendemos. Se não for, a única coisa que temos a dizer é graças. Graças, Senhor. Amém? Amém. Pai, graças, Senhor, pelo Teu Filho amado. Graças, Senhor, pela maravilhosa obra na cruz do Calvário, pela a maravilhosa obra da redenção. Tu não se contentaste, Senhor, em ter o Teu Filho só para Ti, mas Tu o entregaste para salvar-nos. E agora Tu tens muitos filhos, ó Pai, e damos graças e Te exaltamos, Senhor, a chamar-Te Pai, porque só Tu és digno, Senhor. Rendemos louvores e adoração a Ti. Que a cada dia, Senhor, a obra na cruz do Calvário em Cristo Jesus seja clara, seja visível em nossas vidas. A cada dia, Senhor, revela-nos, porque isso não é simples de nós entendermos se essa revelação não vir do céu. Pedimos, Senhor, traga essa revelação do céu. Tu, ó Pai, revela ao nosso coração e queima-nos, Senhor, a cada dia com alegria, Senhor. E aviva-nos para uma nova geração, Senhor. Aviva-nos, Senhor, para esse tempo, para sermos luz nesta terra,
para anunciar as boas novas àqueles que estão mortos, que há vida em Cristo. A vida em Cristo, que eles creiam em Cristo e recebam a graça de Deus. A graça é gratuita. Muitos perguntam: o que temos que fazer? Crê no nome de Jesus e será salvo tu e a sua casa. Cremos em Ti, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, irmãos. Quero chamar o pastor Luiz aqui para fazer o encerramento. Amém.